Ok. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, ao nosso mentor Eurípides Bassanufo, que nós possamos em nossas casas, nesse instante, podemos elevar o pensamento a Deus e agradecer a oportunidade que temos de estar todo mundo reunido para aprender um pouco mais da nossa doutrina espírita e do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que nós possamos tanto consolar os nossos corações, como também carregar um pouco desse amor para consolar aqueles que necessitam. Que Jesus esteja conosco essa noite, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Vânia, a palavra está contigo, tá? Vou ficar aqui só nos controles. Obrigada, Manuel. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu recebi o convite do Grupo Assistencial Espírita Chico Xavier. E melhor ainda a gente poder compartilhar uns minutinhos falando de uma doutrina tão maravilhosa como é a doutrina espírita. Uma doutrina que nos esclarece vários pontos que há um tempo estavam obscurecidos, nos ensina, nos conforta muitas vezes, e quem é que não precisa de um conforto? E nos faz refletir sobre os nossos compromissos morais, como que nós devemos nos comportar como verdadeiros cristãos. É uma doutrina maravilhosa e que nos traz assim sempre bons ensinamentos. E falando da conduta moral, nós nos lembramos do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem todos os ensinamentos de Jesus, mas os comentários elucidativos da espiritualidade de luz. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, e os itens que fala sobre os últimos serão os primeiros serão os últimos. E o que será que quer dizer isso, né? Nós nos lembramos nesse trecho do Evangelho, nesse capítulo, que fala-se um pouco da parábola do Senhor da Vinha. Jesus sempre passando seus ensinamentos através de uma história, de uma parábola, ele vem nos falar do Senhor da Vinha. Essa pessoa precisava de trabalhadores para preparar o vinho, a uva, colher a uva, preparar a uva para confeccionar o vinho. E ele angariou, ele recrutou alguns trabalhadores logo no início do dia. Vendo que não era o suficiente, que ele precisava de mais mãos, ele foi recrutando outros trabalhadores na terceira, na sexta, na 9ª hora e na 11ª hora. Mas o que ocorre? O seu administrador combinou de pagar uma moeda, um denário, para cada trabalhador. E todos concordaram e foram à lida. No final do dia, quando eles foram receber, o que aconteceu? Os trabalhadores que começaram desde de manhã, os primeiros trabalhadores, eles achavam, julgavam que eles iam receber mais, afinal de contas, eles tinham trabalhado o dia inteiro. Os outros acabaram recebendo a mesma coisa, uma moeda. Os primeiros não entenderam e foram tirar satisfação, perguntar o porquê que estava acontecendo isso ao Senhor. Ele falou, mas eu não combinei uma moeda, um denário, vocês estão reclamando por quê? Eu acho que é justo. Quando a gente ouve essa parábola, a gente se colocando na situação, a gente acha meio injusto. Poxa, eu trabalhei o dia inteiro, me esforcei e vou ganhar a mesma coisa do que aquele que trabalhou um pouquinho só, quase que no final do dia. Isso não é justo. Mas todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus são justos. Ele nunca se equivoca. Então, vamos entender, trazermos isso para a atualidade. Esses trabalhadores, os últimos, talvez tenham sido trabalhadores que se esforçaram mais, que fizeram aquele trabalho com amor, que não reclamaram, que não fizeram de qualquer jeito para terminarem logo. Ou seja, eles já tinham um amadurecimento e uma gratidão por aquele trabalho e se dedicaram com amor.
se dedicaram com carinho, com capricho, fizeram da melhor maneira possível. Então, talvez por isso, eles tenham merecido a mesma quantidade, a mesma moeda que aqueles que ficaram o dia inteiro, talvez fazendo de qualquer jeito, reclamando, só pensando no benefício financeiro. Eles não colocaram na sua tarefa, na sua atitude, sentimentos de carinho, sentimentos de gratidão por aquele emprego. Então, é uma grande diferença, aí a gente já observa o que poderia ter acontecido, né? Trazendo para o Espiritismo para nós, porque uma parábola sempre nos traz algum ensinamento, nós poderíamos dizer que esses primeiros trabalhadores foram os profetas, depois Moisés, alguns outros elementos que contribuíram para o progresso, para o esclarecimento dos ensinamentos cristãos, e há séculos e séculos foram surgindo pessoas que nos traziam ensinamentos importantes, que eram trabalhadores. Por exemplo, talvez se os apóstolos também trouxeram esses ensinamentos, ícones da igreja, mártires, filósofos sábios, e aí foi surgindo, como se fosse a primeira, terceira, sexta, nona hora. Foram aparecendo pessoas no decorrer de todo esse tempo, nos passando os ensinamentos cristãos. E, por fim, o espírita. Por que o espírita? O espírita ele é mais importante, ele é mais inteligente, ele é mais preparado? Não, eu diria o seguinte, como a doutrina é esclarecedora, como a doutrina nos traz vários ensinamentos, o que acontece? Nós reunimos mais elementos, maiores elementos, para podermos trabalhar na seara de Jesus. Porque o convite é esse. Vamos trabalhar na seara de Jesus. Vamos seguir os seus ensinamentos. Vamos aprender o que ele tem a nos ensinar. Então, talvez nós, espíritas, que já temos essa doutrina há 163 anos, o livro dos Espíritos, ele foi lançado em 1857, então são 163 anos que nós tivemos para aprender e, com isso, reunirmos ferramentas para trabalhar melhor. Porque são ferramentas que vão facilitar com que o nosso trabalho na seara do Cristo seja mais produtivo. Sem contar que, em decorrência da reencarnação que nós sabemos que existe, talvez em outras existências, nós tenhamos também tido contato com alguns ensinamentos, já que desde a época dos apóstolos, de Moisés, dos profetas, enfim, esses ensinamentos já vinham, talvez de uma maneira diferente, mas já vinham. Como nós já vivemos outras existências, talvez a gente já tenha trazido na nossa bagagem um pouquinho desses ensinamentos. Ou quem sabe em outras existências, embora a doutrina espírita tenha apenas 163 anos, em alguns casos pode ser que a gente tenha tido já pequeno contato com essa doutrina em outra existência. Ah, mas é pouco tempo. Eu não sei, cada caso é um caso. Se nós considerarmos que na questão 204A do Livro dos Espíritos, lá eles perguntam quanto tempo demora de uma reencarnação para outra, e é respondido que depende muito. Algumas horas, dias, semanas, meses, outros séculos. Depende do nosso preparo, da nossa necessidade. Então, pode ser que alguns também já tenham convivido, ou seja, a gente já trouxe uma bagagem, a gente já tem uma bagagem. Se não só essa existência, esse contato que nós estamos tendo com a doutrina, já é o suficiente para nós sabermos o caminho que nós devemos seguir, para sabermos como que nós devemos nos conduzir na seara de Jesus, como trabalhadores, os trabalhadores da vinha e os trabalhadores do Mestre Jesus, que somos nós também, não só os espíritas, mas hoje nós estamos falando para nós espíritas. Seria interessante nós fazermos, então, algumas indagações. Basta nós sabermos a doutrina espírita do começo ao fim, termos lido toda a codificação,
Sabermos de cor e salteado tudo e não praticarmos? Claro que não. Nós precisamos, sobretudo, exemplificarmos tudo que nós aprendemos nesse trabalho, nessa seara do nosso mestre. Não é o suficiente apenas sabermos. Nós precisamos praticar esses ensinamentos. Eu me recordo também de um trecho do Evangelho, daquele jovem que ele tinha muitas posses e ele procurou o Mestre Jesus querendo acompanhá-lo, porque ele já fazia muitas coisas boas, e Jesus falou, ok, venha comigo, me acompanhe, deixe a sua riqueza, os seus bens e me acompanhe. E ele não conseguiu deixar, embora já fizesse coisas boas, ele não conseguiu deixar os seus bens. Isso nos prova que nós não podemos ser materialistas, nós temos que nos dedicarmos para nos aprimorarmos como espíritos imortais que somos, porque esses são os verdadeiros bens que nós vamos carregar. Esse é o nosso verdadeiro tesouro. Ocorre que o jovem já não conseguiu. Então, nós precisamos pensar assim, nós estamos servindo a quem? Ao materialismo ou estamos investindo em nós como espíritos? Trazendo para nós realmente o que tem valor, o que é importante. Nós podemos afirmar, então, que nós não somos detentores de conhecimentos que nos mostrem o caminho certo e o errado? Não. Por tudo que eu já comentei, por tudo que a doutrina espírita nos oferece, nós não podemos mais dizer que nós não temos conhecimento, que a gente já não sabe mais como agir. Nós sabemos. Muitas vezes nós sucumbimos e nós sabemos que estamos sucumbindo, porque nós já temos o conhecimento necessário para avaliarmos a nossa conduta, a nossa, não a do outro, avaliarmos a nossa conduta. A reencarnação, como eu disse, ela é importantíssima, mas não por isso nós devemos nos acomodar e falar, eu vou seguir a seara do mestre, eu vou tentar me esforçar, ajudar o próximo, fazer as coisas em benefício do próximo, uma outra existência. Agora eu não tenho tempo, eu tenho outras coisas para me preocupar, ou talvez agora eu já tenho muita idade, já passei dessa idade de aprender, de trabalhar, de tentar fazer alguma coisa em benefício meu e, consequentemente, do próximo. Nunca é tarde para nós apreciarmos, sentirmos como é gostoso nos esforçarmos para estar num caminho bom. Porque seguir a seara do Cristo nada mais é do que nos preocuparmos com o próximo também. Amar as pessoas, olhar para as pessoas e enxergar apenas as qualidades. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente só vê os defeitos. Muitas vezes são defeitos que nós também temos. Sempre que possível exercitar a caridade, ajudar as pessoas, o perdão. Embora o perdão seja interessante, porque o dia que nós não precisarmos mais perdoar ninguém, é porque a gente já superou todas essas dificuldades, a gente já superou o melindre, o orgulho, porque muitas vezes é o orgulho que nos faz não perdoarmos, porque nós nos sentimos num patamar elevado, nós nos sentimos melhores que os outros. E ser o trabalhador da seara do nosso Mestre Jesus é não ser orgulhoso, é não ser egoísta, é não julgar o outro menos do que a gente, é não achar que nós somos mais importantes, mais capacitados. E toda essa transformação é que vai fazer com que a gente seja os primeiros trabalhadores do nosso Mestre Jesus. Porque aí nós receberemos, eu não diria recompensa, mas seria a lei da causa e efeito. Na medida que nós fazemos tudo isso, nos esforçamos para sermos verdadeiros cristãos,
a gente vai sentir uma tranquilidade maior, uma felicidade íntima e, consequentemente, nós vamos evoluir. E é esse progresso espiritual, é essa evolução que seria, entre aspas, o nosso pagamento. Mas quando exercitamos tudo com carinho, com abnegação, tudo se torna mais fácil. E nós temos, num dia, várias oportunidades e várias possibilidades de sermos um trabalhador verdadeiro do nosso Mestre Jesus. Situações não faltam, às vezes no trabalho, em casa, com a família principalmente, num outro meio que nós convivemos, num coletivo, num transporte coletivo, dentro do nosso carro, num mercado, num banco. Em todos esses lugares nós podemos ser trabalhadores do nosso Mestre Jesus. Podemos ser considerados os primeiros trabalhadores, porque Jesus disse que os trabalhadores da última hora, que os últimos seriam os primeiros e que muitos seriam chamados, mas nem todos seriam escolhidos. Nós não queremos ser escolhidos pelo nosso Mestre Jesus, nós não queremos aproveitar essa encarnação que nós estamos vivenciando para progredirmos e aprendermos muito mais. São os tempos de transformação, o mundo passa por esses tempos. Nós sabemos que nós estamos já em transição do mundo de expiação, de provas, para o mundo de regeneração. Nós não queremos participar dessa transformação e usufruirmos do mundo de regeneração, onde o bem vai ter uma força muito maior, onde o bem vai já sobrepor ao mal. Depende de nós sermos esses irmãos, esses filhos do nosso Pai Maior. A Gênese, no seu capítulo 18, que o item é Os Tempos São Chegados, tem lá 2 subitens, Sinais dos Tempos e a Geração Nova. Então lá fica bem claro que nós estamos realmente numa fase de transição, onde já não nos compete mais ficarmos estagnados. Para nós merecermos um mundo maior, um mundo melhor, nós precisamos arregaçar as nossas mangas e sermos aquele trabalhador da vinha, sermos aquele trabalhador da seara do nosso Mestre Jesus. Porque se Deus não achasse, não julgasse que nós somos capacitados para isso, nós não estaríamos nessa encarnação. É uma fase, um momento tão importante, se nós pararmos para pensar, é uma fase de transição, e nós que estávamos lá naquela fila enorme para reencarnarmos, conseguimos essa oportunidade e estamos aqui. Por quê? Porque Deus acredita em nós. O nosso Mestre Jesus confia em nós. Ele sabe que se nós quisermos, nós poderemos somar muito, acrescentar muito nessa transição. Trabalhando um pouquinho, cada um tem a sua condição, cada um tem a sua idade, a sua saúde, a sua possibilidade. Mas o importante é nós fazermos um pouquinho para que esse mundo se modifique. Porque essa transição não vai acontecer, o mundo muda e eu também vou mudar depois. Não é bem assim que acontece. Nós precisamos nos modificarmos para que o mundo também se modifique. É uma troca. Na medida que nós nos tornamos espíritos mais cristãos, o mundo também vai se transformando e essa interação vai acontecendo e a gente vai fazendo com que esse planeta Terra não tenha tanta tristeza, não tenha tantas coisas que nos deixam tristes, magoados, chateados. A importância da nossa conduta se torna, assim, muito indispensável. Então, quando nós lemos ensinamentos
do Mestre Jesus e achamos que são historinhas, que isso aconteceu há mais de 2000 anos. Não são historinhas. Os ensinamentos de Jesus são ensinamentos contemporâneos, que nós podemos aplicar todos eles atualmente na nossa vida. Quando estamos tristes, quando estamos felizes, quando estamos sem saber o caminho a seguir, sempre esses ensinamentos do Mestre Jesus são importantes para nós. Claro que a nossa vida, às vezes, se torna um pouco difícil e a gente não tem muita condição de fazer tudo de acordo como deveria. Mas nesse momento também nós precisamos lembrar da fé. Todos os ensinamentos que trazem no Evangelho, não só esse que nós falamos mais hoje, mas outros ensinamentos, porque alguns nos esclarecem, outros nos orientam, alguns nos carregam no colo, nos confortam. O Cristo Consolador, bem-aventurados aflitos. Então nós temos um cabedal de possibilidades de sermos considerados os verdadeiros cristãos do nosso Mestre Jesus. E o tempo é agora, o tempo é hoje. E se nós estamos aqui, eu repito, é porque Deus conta conosco. Ele sabe que nós podemos realizar esse trabalho. Ele sabe que nós podemos estar sempre sendo trabalhadores. Não visando só a parte material, não, mas a parte espiritual. Às vezes um conforto, uma palavra amiga que nós transmitimos ao nosso próximo. Enfim, tantas coisas importantes que vão nos trazer um bem-estar muito grande. Então vamos nos propor a sermos esses trabalhadores da última hora, a sermos esses trabalhadores que fazem com amor, com carinho, porque é dando que nós vamos receber. Quando nós fazemos alguma coisa pelo próximo, é inevitável que a gente receba em abundância, porque é uma lei natural. Então vamos nos propor, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, todas as questões que às vezes nos cercam, vamos sempre nos lembrarmos. Eu fui criado por Deus com muito amor. Eu sou único e Ele sabe que eu posso. Junto comigo tem o Mestre Jesus, uma pleiade de amigos espirituais, o nosso protetor. Nós nunca estaremos sós. Estaremos sempre sendo fortalecidos, amparados e abençoados pelo Mestre, pelo nosso Criador. Sejamos trabalhadores felizes, que têm consciência de que todos nós estamos no caminho certo, que é na seara do amor, da caridade, da paz, do amor universal, porque nós todos somos irmãos, criados pelo mesmo Deus. E que esse Deus nos envolva nesse momento com muita luz, com muito amor, que Ele nos abrace, nos conforte e nos fortaleça sempre. Muito obrigada pela paciência de terem me ouvido. Boa noite. Obrigado, Vânia, pelos ensinamentos, né? Relembrar para todos nós esse ensinamento maravilhoso do Cristo. E o convite fica para todos nós, né? Para que sejamos trabalhadores da última hora, atentos, né? Sempre atentos, para que possamos mostrar a obra no final da jornada, né? Muito obrigado, Vânia. A gente agradece de novo a presença e vamos fazer a nossa prece. Depois a gente abre um espaço aí para o pessoal matar um pouco da saudade, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso mentor Eurípides Bassanufo. Vamos agradecer a espiritualidade, que nós possamos em nossas residências, nesse instante, irradiar uma luz imensa de amor e paz para todo mundo. Que todos nós possamos envolver o planeta Terra com as vibrações de paz e que nós possamos, juntos, unidos,
podemos fomentar a esperança, a fé em todos os corações. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.